Meu melhor abraço, você que está do outro lado. Eu sei que você estava com saudade do Café com Pérez. Estamos de volta na segunda temporada. Temporada essa que vem muitos convidados pela frente. Hoje estaria aqui do nosso lado uma convidada também muito especial, a nossa amiga, coordenadora, né, do PAIC, pessoa que a gente tem a maior estima, a nossa amiga, que a gente fica muito triste pelo que aconteceu, né? Leonalda Lopes, o falecimento da sua avó, mas a vida continua, futuramente ela está aqui, com certeza, vamos falar de muitos outros assuntos. Está aqui do meu lado a nossa amiga, eu chamo Neném porque já é conhecido carinhosamente por nós, Aurineide Lima, onde ela vai tratar de assuntos da educação contextualizada, vai falar um pouquinho sobre a vida dela, mas antes disso, Neném, carinhosamente, como todo ipaporanguense conhece, a gente quer falar dos nossos parceiros inicialmente, e logo após a gente volta aqui para você começar a sua fala, né, e a gente começar o nosso papo muito importante nesta noite. Nós gostaríamos de abraçar quem sempre está comigo, né, a Clickline. Abraço, Clickline, estamos de volta do Café com Pérez com você. E também vamos falar do Centro Educacional Venceu, certo, né? Está aqui, né, do meu lado também. Estamos agora como parceiros. Falar também da lanchonete Pizzaria Deguste da cidade do Ararendá, Pizza Burger, aquele abraço, Panificadora Águas Belas, também aquele abraço, Delícias da Auri, quero mais, Rodrigo Variedades, Oliveira Centro, aquele forte abraço, Farmácia do Trabalhador, e também nós vamos falar de Sofia Modas, aquele abraço para Sofia Modas, Pizzaria O Gonçalim, Bike Shop Crateús, Dudu Divulgação, e aí também eu estou com Lu Martins, design de sobrancelhas, e também trabalha com pigmentação de sobrancelhas. Chinelos customizados, também aquele abraço, Sueli. Presentes personalizados. Olha só essas canecas, aquele abraço, presentes personalizados, né? Lá da cidade do Ararendá, que também tem aqui franquia aqui na cidade de Paporanga, aquele abraço. Nacelo Divulgações. E aí eu queria mandar um abraço especial para Jurandir Santana, consultora da Natura. Aquele abraço também está comigo. E enfim, deixa eu ver com mais parceiros. E eu gostaria de agradecer especialmente a Secretaria de Educação que cedeu, né? Porque sabemos que a educação contextualizada é um projeto, né? Neném? É um projeto do município, né? Onde nasceu esse anseio de trabalhar com a educação contextualizada. Eu gostaria de abraçar o nosso secretário, né? Éder Pessoa, e levar também um abraço ao prefeito municipal de Paporanga, Mário Pereira, e também a pessoa do Cleuto Bezerra e o nosso estimado irmão Tonho Contábil, que foi um dos mentores junto com a educação na época de se tornar lei educação contextualizada. É um prazer receber você aqui no nosso quadro Café com Pérez, Neném, Aurineide. Vamos chamar mais de Neném, que todo mundo conhece. E dizer da honra, eu fico até nervoso, porque você é uma referência no nosso município. Quando se fala de educação contextualizada, Aurineide, todo nós de Paporanga já vê você como esta referência. Assim como a gente já percebe que os professores também da rede pública municipal já é uma referência até fora de Paporanga. Então, sinta-se à vontade. Quem é realmente essa mulher, Aurineide Lima, conhecida carinhosamente por Neném? Oi, Irismar, e a todos que nos acompanham nesse momento, um grande abraço, né? Assim, é uma honra, né? Um grande prazer participar desse momento importantíssimo, né? Além da importância da contextualizada, mas nós, né? Eu como Neném, Aurineide, você como Irismar, filhos dessa terra. Então, assim, é com grande orgulho mesmo nós sermos aqui de Paporanga e termos essa oportunidade de contar a nossa história nesse belíssimo programa, nesse belíssimo bate-papo que você nos proporciona. Neném, quando se fala da pessoa sua, né? Às vezes a gente até fala assim, é tão difícil falar do Irismar Pérez, mas a gente se conhece, nós se conhecemos. Desde quando, né? Como é que veio esse desejo de se tornar professora, né? E aí a gente sabe que eu sei que você, além de hoje estar com uma técnica da Secretaria de Educação do município, mas essa mulher já fez história também lá no lugar onde ela mora, que é aqui na Lagoa do Peixe, né?
Então, conte um pouquinho como foi se deu esse anseio. Era sua mãe? Como foi que deu, desde o início, se tornar a professora Aurineide, a professora Neném? Olha, Irismar e a todos. Então, assim, a gente vivencia nessa realidade de comunidade. Eu sou a Aurineide, né, conhecida realmente como Neném. É uma forma carinhosa que as pessoas têm de pronunciar meu nome, eu também fico muito à vontade. Então, sempre morei na Lagoa do Peixe, né, no interior, zona rural, Lagoa do Peixe, do município de Paporanga. Sempre estudei na escola próxima à minha casa, né? Uma escola muito pequena, mas era o que a gente tinha. E assim, fui me apaixonando pela educação e assim, a exemplo dos professores maravilhosos que eu tive a oportunidade de passar. Então, aquilo foi me cativando, nesse olhar, essa importância para a educação. E aí eu fui me despertando. Então, assim, quando já no quinto ano, que antes era quinto ano, né, quinta série, hoje é quinto ano, antes era quinta série, alguns professores pediam para mim realizar algumas atividades, auxiliar eles. Então, assim, eu achava isso ali importantíssimo. E isso foi contribuindo, né, para esse desejo, esse sonho de ser professora. E outra coisa muito importante que eu sou a caçula, né, de 13 irmãos, na realidade 13 irmãos vivos, mas eram 16 e vivos foram 13. E eu, a caçula, eu sempre dizia que eu ia continuar na minha comunidade, que eu não iria sair. Então, o que eu conseguisse, né, ia ser a partir da educação. Então, era um desejo de ser professor e hoje eu digo que realmente é um grande desejo, um sonho realizado. Permaneço na Lagoa do Peixe, sempre estudei lá, e eu posso contar a minha história. Tenho orgulho de ser da Lagoa do Peixe, né? Da comunidade de Lagoa do Peixe. Se percebe, amados que estão do outro lado, eu estava morrendo de saudade de vocês, que na fala dela, ela já deixa claro que já é nata essa questão de viver o contexto, né? De viver, buscar do que realmente tem ao nosso redor, né? E até uma conversa bem pertinente que eu tive contigo, que eu lembro nesse momento, quando eu falava nos bastidores com ela, que eu dizia assim, Neném, por que que as escolas que têm menor quantidade de aluno, né, uma demanda muito pouco, por que que não se une a outras? E uma palavra que ficou marcante na minha cabeça, e aí se mostra que realmente você é nato, ela dizia para mim, não, eu até concordo com o que você fala, mas eu acho importante a criança estudar onde ele vive, aonde ele está, o local, a vivência. Porque cada lugar que ele vai é diferente. As pessoas, às vezes, até dentro do município mesmo, tem culturas diferentes de cada localidade, né? Então é importante essa fala. Mas, Neném, falando de educação contextualizada, eu me identifico também porque foi uma política que foi implementada no município de Paporanga em 2013, né? Nasceu esse anseio. Mas para ter nascido esse anseio politicamente falando, que é uma política pública, isso foi se pensado por outras pessoas, e eu acho que você tem mais ou menos um mini histórico. Como foi que se deu esse movimento de pensar? Alguém lutou por isso para que se tornasse político? Você possa fazer um pouquinho aí para os nossos irmãos que estão aí do outro lado. Irismar, assim, 2013 inicia a primeira experiência, né, de como é que realmente essa contextualizada uma vivência na prática. Mas bem antes de 2013, a exemplo de Dona Eulália, logo chega também Irmã Socorro, né, na paróquia de Paporanga. Então, Dona Eulália sempre vivia essa experiência de SEBS, de animadora de comunidade em Crateús, pela Caritas, nas formações que a diocese proporcionava, CPT, Dona Eulália sempre conversava, sempre ouvia as pessoas falando dessa educação contextualizada, principalmente a experiência da EFA, né, a Escola Família Agrícola de Independência, uma experiência que já vinha dando certo, e também experiência de alguns outros municípios que já tinham iniciado a contextualizada. Mas para essa contextualizada acontecer no município, é um diálogo político, né? Então, havia esse diálogo, eles procuravam até os secretários, né, o governo, e nem sempre teve uma abertura como era o desejado para se iniciar. E só em 2013, com a secretária Dilviana, né, com o prefeito, na época que era o Toninho Contábil, teve essa abertura, né? Então, Dona Eulália, Irmã Socorro,
Aí vem a irmã Herbênia pela Caritas, Adriano, Paulo Giovanni. Esse diálogo se aproxima. E eles percebem que é importante, que vale a pena a experiência. Aí iniciamos em 2013, a primeira formação foi no meio do ano, em agosto, e foi iniciada a experiência para os professores e para serem praticados, né, na prática somente do 6º ao 9º ano. E na época que tinha algumas turmas de EJA. Então, assim, foi uma experiência positiva, claro que nova, né, para a gente, é nova, tudo novo traz medo, traz insegurança, mas a cada ano, a cada formação é um passo que ia se dando, né, que vem se dando, né, essa busca, essa garantia, esse fortalecimento do que é realmente a educação contextualizada, ela ainda acontece até hoje. A gente percebe na fala do Neném, e a gente já tinha esse conhecimento, né, que a questão desse anseio de base, teve pessoas importantes que contribuíram para esse momento. Gostaria de abraçar essa pessoa de grande referência também, que é a Eulália, né, que é uma mulher empoderada, de luta, assim como a irmã Socorro. Você está devendo espaço aqui, irmã Socorro. Vai dar certo. Que também deixou seu legado aqui no município de Paporanga, a irmã Socorro. E não podemos esquecer também, quando se fala na questão política, que um ser humano incrível que já esteve neste espaço, que é o Antônio Alves Melo, Toninho Contábil, conhecido carinhosamente, que deu essa abertura, né? Hoje se tem essa política pública no município, porque ele deu essa abertura, e também nós gostaria de abraçar os vereadores da época, né, que também votaram a favor dessa política que hoje está no nosso município. Neném, a gente tem um olhar quando se fala inovação na educação, né? A gente vai falar um pouquinho dessa inovação na educação. A gente às vezes tinha esse olhar para essa inovação da educação. A educação só vai ser inovada quando a tecnologia chegar. A gente tinha essa mente. Quando a gente passou a perceber que nem sempre essa inovação é a tecnologia, sim, a tecnologia ajudou, principalmente no período da pandemia. Porém, a gente hoje, com a educação contextualizada, a gente já tem um norte de saber que eu, quando estou levando meu aluno para conhecer a minha realidade, é uma inovação. É uma inovação dentro da proposta que está dentro da metodologia da escola. Quando se tornou o quadro branco, já é uma inovação, né? E através desse quadro branco eu posso fazer, né, diversas inovações dentro do que eu entendo do meu lado pedagógico. Mas quando se fala de educação contextualizada, como foi que nos primeiros momentos, as primeiras formações, como foi que a escola, como foi que os profissionais receberam? Porque era algo novo, inovador, uma forma de fazer que talvez eles já faziam, né? Mas como foi que eles receberam a educação contextualizada no município? Na primeira formação, que a gente teve até com a temática que era conhecendo o semiárido, porque quando a gente fala de educação contextualizada, eu posso contextualizar vários assuntos, vários materiais, mas o diferencial é educação contextualizada para a convivência do semiárido brasileiro, e mais especificamente para o nosso espaço, né, para o nosso município, para a nossa comunidade, para o nosso chão. Então, isso não foi muito fácil, né? É algo que a gente não conhecia, mas confesso assim que os professores abraçaram, né, assim, esse desafio. E assim, com a união, momento de estudo, de formação, foi se percebendo que dava certo, né? Que valia a pena. Confesso que mesmo agora, depois de alguns anos, várias formações, vários intercâmbios, a gente pode dizer que está tudo 100%. Que a gente não tem a dificuldade, não, ainda existe, né? Existem os desafios, mas existem muito mais as superações, que tem sido bem mais positivo do que os desafios, do que as dificuldades, né? Então, isso a gente percebe que é de grande relevância. Nós estávamos falando nesse momento, pessoal, de desafios. E tudo que nós formos colocar em projeto é desafiador, e todos os desafios, com certeza, tem um resultado positivo. Tem os prós, tem os contras, né? E na vivência que a gente percebeu, que eu também entrei na educação em 2013, nos bastidores a gente escutava, assim, muitos professores na hora do planejar, e agora, como fazer? E quando eles começaram a perceber que eles já faziam, né,
Eles já faziam, e às vezes eles faziam de forma aleatória, sem saber que estava fazendo. Quando eles perceberam que estava ali no desenvolvimento pedagógico deles, só precisava eles colocar em prática e ver com outro olhar, as coisas começaram a mudar. E a educação contextualizada, pessoal, para você que está do outro município, para outros estados, daqui a pouco a gente chega também nessa referência que o município está também em outros estados. Educação contextualizada acontece no seu chão, onde você pisa, e é trabalhado temáticas. Eu lembro quando eu fui à primeira formação, eu também fui um daqueles professores assustados na época, e assim, quando passou mais formação, eu comecei a valorizar a nossa serra. Eu morava numa parte ali da rua de cima, aqui na Água Branca, e um dia eu abri a minha janela e olhei para a serra e disse, nossa, como nós temos uma paisagem linda. E essa paisagem existia lá, né? Sempre existiu e às vezes eu não valorizava. As pessoas ao nosso redor não valorizavam, né? E no primeiro momento da sua fala, você já dizia que você era das mais caçulas, né? Da caçula da família. E você já tinha um olhar que você ia conquistar do seu chão, do que você já vivenciava. E nesse momento, fale para nós que está do outro lado também, como foi que surgiu o convite para você fazer parte da Secretaria de Educação e logo após ser coordenadora, né, junto da Educação Contextualizada? Então, Irismar, já havia alguns anos sendo realmente professora, né? Tive experiência na educação infantil, do 6º ao 9º ano, mais especificamente na área de humanas, história, geografia e ensino religioso. Alguns anos eu exerci a função de, primeiro era PC, que era professor coordenador, depois era diretor distrital, e inclusive até na época da primeira gestão do Toninho, né, fui convidado para assumir essa gestão das escolas. Antes eram 3 escolas, que era Lagoa do Peixe, 2 no Mulungu. E depois, com o tempo de gestão, eu percebi que era importante eu voltar a exercer a minha função como professora na sala de aula, né? Eu pedi para continuar, né, dando minhas aulas na área de humanas, fui trabalhar na Lagoa do Barro. E aí, na segunda gestão do Toninho, até que eu agradeço a oportunidade que me foi concedida, a Gretchen me ligou, né? Foi um diálogo, acho que a Gretchen e o Cleuto, a Gretchen me fez esse convite, eu até falei assim, mas Gretchen, eu vou para a secretaria, eu não tenho experiência. Ela, vem mulher, deixa de ser medrosa, eu te dou 3 meses, né, para saber, a gente vai aprendendo. Então, assim, foi um grande aprendizado, né, foi uma oportunidade, assim, belíssima que ela nos deu na época, porque eu tinha experiência de gestão mais de escola. E aí eu me identifiquei muito, principalmente porque era na área de humanas que eu já exercia, né, na escola, eu já dava aula e sempre me identifiquei nessa parte de humanas. Então, assim, me encontrei, né? E até hoje. E aí, quando você fez essa referência bem no início dessa pessoa da contextualizada, eu lembro também que quando chega em 2013 a educação contextualizada, a Herbene, o pessoal da Catas, que fazia esse acompanhamento, eles diziam, então o município precisa de alguém de referência, que eles denominavam o nome assessora da educação contextualizada, alguém da secretaria que pudesse estar conversando, dando informação, fazendo esse elo. E aí a Diviana disse assim, Aurineide, é você. Eita, outro desafio. Então, isso tem sido um crescimento. Então, a gente consegue até hoje, né, o que nós já conseguimos é assim, a grande parceria do grupo de trabalho, né? Pessoas que chegam, que vão, que vêm chegando, que vão saindo, mas tem sido assim um processo de grande aprendizado. Nós construímos tudo isso juntos, né? Pronto. A gente queria abraçar, né, a Gretchen, que é minha parceira também, da Oliveira Centro, né? A Gretchen teve como gerente, né, na época. Isso. E deu oportunidade para muitos de nós, né? Aquele abraço. Dilviana é uma referência. Isso. Conheci a Dilviana da Maria Vieira de Pinho, né? Depois ela veio assumir em 2013 a Secretaria de Educação do município. E eu gostaria de abraçar ela. A gente, quem sabe um dia ela está neste espaço também, contando a sua história, viu, Dilviana? Se você assistir, sinta-se convidada. Você também é uma referência para a gente, para mim especialmente, né? Mas como acontece as culminâncias, né? Vamos falar de culminância. Tem as capacitações, vamos aqui para vocês entenderem, vocês que estão do outro lado, de outro município.
Como é que acontece? Primeiro tem uma temática X, né? Digamos que a temática é viver no semiárido, só um exemplo. Aí acontece uma capacitação para os professores, é isso, deu uma explicação, você vai explicar agora para eles como é que acontece. Aí tem um período X, né? Esses professores são capacitados, aí depois tem uma culminância. Fica à vontade para contar um pouquinho para quem está do outro lado. Então, para chegarmos até a culminância, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho. Primeiro, assim, a contextualizada, quando o município adere, né, inclusive se tornou política pública, mas a gente tem os parceiros, né, principalmente a Caritas Diocesana de Crateús sempre foi, né, desde esse diálogo político, né, diálogo comunitário, a Caritas tem sido essa grande parceira. Então, além da Caritas, eles vão conseguindo parceiros que vão financiando. Esse financiar como é? Ele chega ao município, às escolas, através de formações, né? Oportunidade para a gente aprender, mas também para compartilhar, que é os chamados intercâmbios. Então, quando chega esses parceiros, que nós já tivemos no início, Petrobras, depois, Projeto Contexto, que é uma plataforma que tem diversos, né? Tem Instituto Maria da Penha, tem SPLA, tem uma diversidade de instituições. Então, quando esses parceiros chegam, eles têm determinadas temáticas que devem ser seguidas num período, né? Numa data, durante aquele programa. Então, às vezes, eles vinham com as temáticas, mas ultimamente também o município dá oportunidade, dá sugestão de dicas de temáticas que a gente percebe que é importante ser trabalhado, né? Então, essas temáticas chegam, elas são trabalhadas especificamente o estudo sobre aquele assunto. Nós já tivemos agroecologia, nós já tivemos comunicação não violenta, né? Já tivemos a questão dos impactos ambientais. Então, isso vai gerando uma diversidade de conhecimento. A gente faz esse estudo por completo da temática. Depois, quando os professores estão mais especificamente no planejamento, que é da área, que a gente fala, né, o português, a matemática, as ciências humanas, isso desde o infantil ao 9º ano, a gente vai, como se diz, desmiuçando em cada área. Então, o que o português pode trabalhar, por exemplo, a temática comunicação não violenta? O que a educação pode trabalhar dentro da área e dentro da sua realidade, né? O que o inglês pode trabalhar? Então, isso é desenvolvido, as atividades na prática, com os educandos, as famílias, né? São feitas oficinas, são feitas escutas, aulas de campo. Isso é chamado o contínuo curricular, na prática, né? Como é que a coisa acontece. E é o fazer do professor. E após esse período, geralmente, se é um período de 2 meses, se é 3 meses, é desenvolvida as atividades, aí chega o momento da grande culminância, que a gente chama, né, a culminância é a socialização dos trabalhos, e a gente consegue dizer e ver e sentir, quer dizer, uma grande celebração, né? Celebrar o quê? Partilhar o quê? Tudo aquilo que as crianças, né, nossos educandos, produziram. E até onde os educadores e os professores conseguiram chegar, principalmente focando a nossa realidade, né, o nosso contexto, as nossas potencialidades, mas não só o nosso chão. Isso vai além, vai no global, né? O que eu preciso também conhecer além da minha realidade? Então, isso faz um grande elo, que é os princípios que a gente diz. O conhecer, eu conheço a minha realidade, eu vou refletir, o que eu refletir, aprofundar os conhecimentos. E eu vou intervir, né? O que eu, quanto aluno, o que eu, como comunidade, o que eu, como gestão pública, posso melhorar. Se é na educação, se é no aspecto ambiental, se é no aspecto do cuidado com a vida. Então, é isso. É o conhecer, o refletir e o agir. O agir que é o intervir. Então, a contextualizada é isso. Não é somente o conhecimento do letramento, né? Ler um texto, não. É produzir e transformar, né? Transformar, sobretudo, a nossa realidade, aquilo que não vai bem, né? Melhorar, sempre mais. E o que nós percebemos, e você que está do outro lado pode comentar, gente, que você que está chegando, por favor, se inscreva no canal. Pela primeira vez eu estou vendo esse canal, você também pode pegar, né? Além de se inscrever, você também pode mandar para amigos se inscrever, para ajudar o engajamento. Ah, eu quero ajudar o projeto, né? O Café com o Pérez. Tá aí também o meu Pix. Manda aí qualquer valor que dá certo.
Porque todo projeto precisa de financiamento, né? Exatamente. E assim, a gente agradece os financiadores da Contextualizada, né? Olha, eu tinha esquecido, mas referência muito grande que a Petrobras, né? Já esteve junto. São assim, a Wood, né, também. Isso. E sim, muitos outros parceiros, indireto e indiretamente, para que essa política venha acontecendo no nosso município. Mas o que me deixa mais feliz, que desde 2013, Aulineide, e você que está do outro lado pode comentar se souber, o comportamento da família tem mudado no nosso município. Às vezes nós somos muito críticos de dizer, mas ainda se usa muito agrotóxico, mas ainda tem muito a desejar, mas a gente esquece de ver que dentro desse contexto que a gente vem comentando, já vem mudando família, já vem mudando vidas. Nós temos exemplo de famílias que, através desse diálogo que vem acontecendo entre professor, aluno e família, vem mudando seu comportamento e a forma de se fazer no seu chão. Tem famílias hoje que abandonou literalmente aquela vida de destruir a natureza, está no seu quintal produzindo de uma forma orgânica, uma forma saudável. E o mais importante da contextualizada, quem está do outro lado, é quando trabalha também o eu, né? Tem temáticas que trabalham o eu, porque não adianta eu fazer ao meu redor tudo bonitinho se eu não trabalhar também, né? E ela vem trazendo essa referência também em relação a isso. O que você percebe, que eu acabei de falar, em relação a isso, essa mudança de nós como profissional, essa mudança de nossos educandos, dos nossos pais de aluno, qual é o seu sentimento dessa mudança? Vem acontecendo realmente essa mudança? Sim, mas a gente vai percebendo aos poucos, mas vai percebendo esses hábitos a partir de nós, né? A questão alimentar. Na medida que eu vou trabalhando com as crianças, nas formações, a gente vai percebendo, a gente vai tirando muitos alimentos que antes a gente consumia, que a gente vai percebendo, vai conhecendo que realmente não é saudável, né? Essa questão do autocuidado, né? A questão do cuidado emocional. Na escola, né, que foi uma atitude belíssima, governamental, a estrutura da merenda, a própria merenda, valorizar os produtos da região, né, inclusive muitos produtos são do PAA. Então, a criança, ela consome, né, na merenda escolar os produtos que são produzidos na região, da casa das famílias das crianças. Se é uma fruta, a gente sabe que é uma fruta saudável, né, tirar os enlatados, os conservantes, então isso tem sido um diferencial. É até um apelo que a gente ainda faz. Hoje ainda existe algumas famílias que a criança, por exemplo, pela manhã, pequenas, às vezes os pais têm aquela mania, a criança não lancha o lanche da escola, que é saudável, e muitas vezes dá o xilito, né, que são salgados, dá a coxinha. Isso a gente sabe que não é saudável. Então, se eu não começo a colocar esse hábito, a vivenciar esse hábito com meus filhos de pequeno, é complicado tirar depois. Então, isso a escola vem trabalhando. A gente percebe que, às vezes, tem alguns pais que não gostam, né? Mas se a criança, né? Se a criança levar o seu salgado, levar a sua coxinha, o refrigerante, ela não vai consumir o lanche da escola. É uma sopa com os produtos, né, naturais, é uma vitamina. Então, isso a gente faz até assim um apelo às famílias. Isso tem diminuído muito, mas ainda acontece, né? Então, isso é assim, a gente coloca como um marco importantíssimo. É tanto que acabaram até as chamadas cantinas, que as crianças consumiam demais salgados na escola. Então, isso... E esse hábito, ele vai... Porque quando a criança chega na sua família, ela diz, né? O que lanchou, o que em casa, em vez de... Ela vai substituindo, né, esses produtos enlatados pela alimentação saudável. A educação contextualizada, ela veio para esclarecer, né? Porque, isso, assim, a questão do que é orgânico, né? Essa questão toda de qualidade de vida. Mas o que eu percebo também, eu acho que você também já analisou, hoje no nosso município, é aproximadamente 11.500 e alguma coisa de habitantes. Assim, eu não tenho precisamente, mas é mais ou menos isso. 11.500. E nós percebemos que a juventude tem ficado mais no município. Não sei se você já percebeu. Porque, assim, nós tínhamos uma ideia que nós tínhamos que acelerar. A gente queria 18 anos, fazer 18 anos para ir atrás do futuro. A gente achava que o futuro estava lá fora, né? E, assim, eu não tive esse privilégio, nem quero ter,
Mas quem teve também, eu não discrimino, de sair fora, né, do seu local, migrar para outros municípios ou para outras metrópoles. Mas a gente percebe que a juventude hoje, ela fica mais centrada aqui, ela fica mais dentro do convívio da família, trabalhando dentro dos seus quintais produtivos. Aqui mesmo na Água Branca a gente tem referência, né, de pessoas que têm esse lado da família já trabalhando, assim como em outros lugares. Isso também tem mostrado algo positivo nesses últimos anos na educação contextualizada. Sim, esse olhar que a gente costuma falar do potencial da nossa região, né? Quantas e quantas vezes nós não fizemos aulas de campo, as crianças irem aos seus quintais, inclusive aqui, a Água Branca do seu Rodrigo, quantas vezes eles nos recebeu, né? Vai colocando a importância de cada produto, de cada planta que ele planta, como é o processo, e aí a criança compreender como é que chega isso ali na sua mesa, né? Como é que chega essa alimentação. E ainda o mais importante, muitas vezes ele deu esse testemunho, que antes usava o veneno, achava que seus quintais não produziam basicamente nada. Então, isso é importante. Quando você fala do jovem, a contextualizada também tem esse olhar para, como a gente diz, intersetorial, né? São atividades da diversidade de setores. O protagonismo dos jovens, né? A gente valorizar também o potencial dos jovens da nossa região, seja na dança, seja no esporte, e dar oportunidade, né? Desde a escola, a criança fazer uma apresentação, os pais também precisam colaborar com isso, né? Dar esse espaço para que o protagonismo juvenil também ela possa ser presente, né? Na nossa comunidade, no nosso município, para que eles se sintam importantes e permaneçam na sua região, na sua comunidade. Mas temos que dar espaço, né? Claro. Eu sempre costumo dizer, na escola onde eu trabalho, que hoje eu estou na educação novamente. Estive no meio ambiente, voltei para a educação. E eu sempre costumo dizer, na escola, e especial aos alunos, nós não podemos engessar nada na cabeça deles, né? Tem que ser assim, sim, sim, assado. Mas mostrar para eles de uma forma que eles entendam que aquela forma pode ser boa, né? Mas não podemos engessar nada na cabeça deles. E a gente percebe em relação à contextualizada, ela veio também mostrar isso para nós, não engessou que tinha que ser assim, nós já vivia no contexto, né? Apenas nós precisava valorizar o que nós estávamos já fazendo, né? E quando o jovem, vamos falar aqui sobre a pandemia, no início da pandemia, né? A gente ficou com um pai assombrado, né? Em relação, como é que meu filho vai aprender? Como é que agora vai acontecer? Eu, com uma qualidade de pai, fiquei assombrado com isso, né? E assim como muitos outros pais, acredito. Mas aí eu analisei, poxa, mas dentro do meu convívio eu posso ensinar para o meu filho, né? As habilidades que eles tinham na sala de aula eu posso também estar fazendo aqui dentro de casa, né? Uma vez que a gente ia colocar milho para galinha, até eu fiz algumas lives explicando para alguns pais como é que poderia estar fazendo. E aí mostrou e mostra para eles que o contexto dá para ensinar. E aí eu me lembro do nosso mestre Paulo Freire, né, que foi um dos que aprendeu debaixo de um pé de joá, escrever o seu nome com um pedacinho de espinha ali, rabiscando no chão. Então, assim, são outras histórias. E eu voltando aqui para o lado do contexto, uma vez que vai colocar milho para galinha, contar quantas galinhas pretas tem, quantas galinhas de cor X tem, e assim sucessivamente. A roupa, quantas roupas pretas tem, é um contexto que a gente vivencia. Nenê, o nosso papo está muito agradável, muito bom, mas a gente está passando para as finais, e aí nesses finais eu gostaria de dizer qual é o sentimento hoje, você representando a educação do município, de vocês, assim, levando nosso nome para fora do estado. Como foi que vocês se tornaram referência? Nós se tornamos referência. Você, do outro lado, também é referência hoje no estado do Piauí. Como se deu essa referência? Qual o teu sentimento? Assim, é grandioso, né? A gente fazer parte de uma história, de um processo, né? Do início, da experiência, e vai se percebendo e construindo esse valor, e as pessoas também percebendo. Então, por que se torna referência? A gente sabe que é a política pública, porque um projeto de lei não é só ter o projeto, né, mas os parceiros, governo, secretários, a abraçar a causa, realmente não deixar de lado, né? Então, isso tem sido forte.
nunca se deixou cair a importância das formações, nas outras dimensões, outros programas e projetos, mas também em referência à educação contextualizada, isso é presente, né? Os encontros mensais que a gente vai, o secretário, né? A prefeitura sempre nos deu esses apoios, inclusive nós já participamos de intercâmbios até em Itapipoca, em Petrolina, né? Então isso é importante. A gente vai levando a nossa experiência, como é que acontece na realidade. A gente pode achar algo tão simples, mas quando a gente chega em outros lugares, em outros estados, eles ficam admirados. A gente leva as produções das crianças, como é que eles produziram, né? A importância de uma aula de campo, que tem todo o processo e o resultado. Então, assim, as pessoas ficam admiradas. E mais, mesmo com a contextualizada, não é uma atividade a mais, ela é consolidada com os outros programas e projetos. Ela não deixa do aluno fazer uma prova para ter um bom resultado, né? Não deixa de acontecer as formações que é do programa do Mais Pike. Não deixa, ela é interligada. Então, uma se complementa, e isso é importante, né? Não só a nota, mas esse olhar também para a importância da vida, né, do ser humano. E a gente percebe que isso é importante. Então, Ipaporanga se destaca por essa referência. Nós costumamos fazer, Ismar, um encontro que chama o GTM, né, que são representações das várias secretarias, um diálogo que a gente vai realizando a cada mês ou por bimestre, para dialogar também as políticas públicas do município, o que vem dando certo, que por bom que seja, sempre precisa melhorar, né? Desculpa, mas é como se fosse uma espécie de um conselho, né, que gerencia junto, e até se futuramente outros governos, né, também abrace a causa, tem esse grupo de pessoas também para cobrar, né, de gestões vindouras. Isso fortalece, Irismar, porque assim, agora mesmo nessa semana nós tivemos a formação, né, que foi a questão da água, né, com suas potencialidades e riscos, foram os formadores de Ipaporanga, né, alunos, pessoas que já foram professores, que hoje estão na secretaria, então isso é importante, né? Então, assim, é um potencial, e é isso que destaca a Ipaporanga, né? Desse pé firme, né? O pé no chão, como a gente diz. Gente, eu gostaria até de abraçar, né, a Seni, matou de orgulho no sentido figurado, né? Seni foi minha colega de classe, né? Estudamos junto, né, no ensino médio, e eu me arrepiei quando vi ela ali, com propriedade, né? A primeira experiência assim do município tomando corpo só, né? Nas formações, exatamente. Porque sempre vinha o pessoal da Caritas, né? Um abraço para cada um de vocês foram parceiros né? E entre outros parceiros. Mas assim, a gente fica muito feliz de ver referências nossas, pessoas que fizeram trabalho junto com a gente lá no ensino médio, era aluno, né? E hoje está sendo formador, formadora, e a gente percebe que tem propriedade, né? E falam dentro da realidade do nosso município, vem mundialmente, globalmente, e até chegar até a gente e falar com propriedade. Então, parabéns, Seni, parabéns à Secretaria de Educação, parabéns você, pai, parabéns vocês que fazem parte do corpo de toda a educação, em especial o aluno, né? Mas estamos chegando ao fim, vai vir outros papos, você sinta-se convidado a qualquer momento voltar, falar de outras temáticas, né? Eu gostaria que você deixasse um recado para a juventude que está do outro lado, o que você espera deles, e fale um pouco o que você acha do nosso quadro Café com Pérez. Eu percebi que você não tomou ainda o nosso café aqui, o café que está amarelo. Suco com Pérez. Suco com Pérez. O que você tem a dizer a essa juventude que está do outro lado aí? Então, dizer assim, que acreditem, né? Acreditem no seu potencial. O Irismar acabou de falar, a gente teve uma formação com exemplo de alunos que participaram das minhas aulas, né? E eu participei de formação com meus ex-alunos. Aluno é sempre aluno, né? Então, assim, do potencial que vocês têm, seja na cultura, né? Seja na dança, seja no esporte, seja no seu quintal produtivo, que não é feio a gente viver no semiárido, que não é feio a gente defender as nossas origens. Quem disse, né, que o nosso sertão, que a nossa comunidade é pobreza e que o jovem também não tem seu potencial, que não crescem, né? E a oportunidade também de estudar, né, fazer cursos, se aprofundar nos seus desejos, a gente também precisa buscar, né? Não esperar tudo,
Certo que tem as universidades, mas antes da gente chegar nas universidades, que a gente não esqueça da nossa família, né? Do conhecimento que ele nos transmite e a oportunidade que as escolas, que as pessoas da comunidade do município dão. Então, assim, acredite no potencial. Se precisar de ajuda, vão, busca de ajuda, se organize, precisamos disso, né? A juventude precisa ser viva, né? Não aquela juventude acomodada, esperando que alguém faça. Se organize, busque, lute e dizer assim, eu quero melhor e eu consigo viver no semiárido, eu consigo viver na minha região, né? E com grande potencial, claro, né? Com certeza. Assim, para quebrar o gelo, né? Eu sempre quebro o gelo. Daqui um dia eu e a Nenê só vamos ser história. Sim. E aí vocês vão estar sentados aqui para fazer a história de vocês. E aí, pessoal, a gente fica muito grato, né, por você estar aí do outro lado. Não se esqueça de se inscrever, por favor, comentar, compartilhar e mandar para geral esse vídeo para dar engajamento para a gente, né? Nenê, o que você tem a dizer do quadro? O que foi que você gostou de ser convidado? O que você tem a dizer do Café com Pérez? E puxa um pouquinho de saco que eu vou te dar isso aqui. Brincadeira. Assim, sempre acompanhei, né, todos os momentos que vocês já tiveram. Às vezes eu não consigo acompanhar no momento que está sendo transmitido, mas sempre assisto e sempre comento com o Irismar, né? Assim, eu admiro demais esse potencial que ele dá, a oportunidade das pessoas da comunidade. Isso é super importante. E eu digo assim, para mim estar aqui, eu tenho toda a minha trajetória, né? A minha família, meu esposo, meu filho, claro. E assim, a secretaria. Então, assim, para estar aqui, eu digo, não é só eu. É uma dimensão de pessoas, né? O secretário é de pessoa, o prefeito Amaro, nossos companheiros da secretaria, e os professores, né? Eu sou professor. Então, assim, para estar aqui, lhe agradecer não só em nome da minha pessoa, Aurineide, mas de todos que fazem a educação, né? Todos nós que fazemos o município, a região de Ipaporanga, claro. Então, um abraço, Irismar, e agradecer. Eu acredito que essa gratidão é em nome de todos que fazem a educação de Ipaporanga, né? Os professores, todos, desde o motorista, todos que fazem a educação, né? A merendeira, todos. Nós agradecemos, nós que agradecemos, uma vez que eu procurei você, no nome, seu nome, no nome da nossa amiga Eronalda, e o secretário, né, que também já esteve conosco aqui, o nosso irmão Amaro Pereira, que eu dizer em breve estará aqui. O secretário também já foi convidado, mas não deu certo a primeira vez, mas vai dar. E aqui eu estou te entregando para você guardar lá para dizer, eu estive no quadro Café com Pérez, pode guardar lá na estante. Tá. E, gente, eu só tenho a agradecer de vocês estar aqui de volta, certo? E vamos dar sequência. Em breve estou trazendo no próximo café Lara e Grace. Vamos falar sobre toda essa questão da pandemia, o que se trouxe essa questão, né, Nenê? Então a gente vê nas escolas a questão da ansiedade. Então no próximo Café com Pérez vamos falar com as psicólogas do município de Ipaporanga, viu? Então muito obrigada, né, toda a equipe também para que isso aconteça, assim. E que a gente, nessa caneca, a gente possa saborear depois o que tem dentro, como diz, a contextualizada, ela tem sabor, né, e ela tem cheiro. Então, é isso, que a gente possa saborear e cheirar todas as belezas da nossa região. Um abração, tudo de bom. Nenê? Obrigado. Valeu, Irismar.